Nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra, eu, o insucesso, te me ameaçar com o desespero, ainda aí espera a divina ajuda. A Fátima está entrando na sala, deixa eu continuar lendo. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor. E o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás, alegre, que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta, que irá travar, avançando prejudicado. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos conectar com o mais alto, plano celestial. Senhor Jesus, aqui estamos, Mestre Divino, mais uma noite, reunidos em Teu santo nome, Senhor, para estudarmos um pouco mais do Teu Evangelho, que nós possamos ser envolvidos pelo Teu amor, que nós possamos ter coragem, que a gente possa cada dia mais aprender e praticar sobre o que nós aprendemos durante esse evangelho, esse estudo do NEP, que tem sido tão bom para nós, Senhor. Que nós possamos nos sentir envolvidos pelas melhores vibrações dos amigos espirituais que sempre estão com a gente, nos apoiando e nos inspirando em todas as circunstâncias. Que nós possamos agradecer sempre pela nossa vida e que Teu amor possa alcançar todos aqueles que não puderam estar presentes hoje nesse estudo, assim como aqueles que passam por necessidade, algum tipo de prova, Senhor. Ser com eles também, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Fátima! Tava com saudade. Eu não tô te ouvindo. Peraí, tu sabe destravar teu microfone? Pronto, acho que destravou agora. Peraí, então não. Agora foi. Eu não estava ouvindo nada no início, mas aí consegui ouvir um pedaço da prece. Eu que ia até achar. Ai, que saudade! Ai, que saudade! É recíproco. Eu vou virar a doida do abraço. Pois é. A Lívia tá entrando na sala. Como que a gente faz para ver todo mundo ou só tem eu e você? Porque eu não estou vendo o Sara, não estou vendo ninguém. Tu tá no celular? Tô. Aí você vai arrastando pro lado, assim, que você vai vendo todo mundo. Ah, não aparece tudo na tela, não? Não, acho que normalmente aparece 4 pessoas de cada vez no Só celular. tá aparecendo você. Vai pro ladinho, vai pro ladinho. Ah, agora sim. Agora eu vi mais 2. A Adriana e o Alexandre. Adriana, você não conhece ainda. E eu, Fátima? Ah, passa mais, que eu quero que você me veja. A Érica tá entrando na sala também. Peraí, Violé. Oi! Sara, Priscila, Lívia e Leonardo. Deixa eu ver se tem mais gente. E Érica. A Érica tá entrando. Oi, Érica! A Ariane é a Suzana. A Ariane não veio, eu peguei a senha dela. Boa noite, queridas. Boa noite. Vamos ler tudão. Deixa eu ver quem tá falando no bate-papo aqui. O Léo Foi o Léo que saiu e vai voltar. Vai voltar daqui a pouco. Vamos ver aí alguém que tem a vista boa, que é jovenzinha. Quer que eu leia? Oi, Maria. Quero, Pri. Oi, Maria. Oi, amor.
Leio tudo? Lê tudo. Tá. Então tá bom. Posso começar? Pode. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres, em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. 3 meses para estudar isso tudo, né? 3 Até meses. 2021. Quem quer começar? Eu. Pode Mas falar. aí eu falo alguma. Tudo não, né? Vou falar alguma. Vou escolher uma para falar, certo? Você vai escolher qual para falar primeiro? Qual palavra? Vamos com Qual palavra? Quem falou? Alguém falou alguma coisa? Gente, pro versículo. isso que a Lívia está falando, por exemplo, a gente vê esse versículo. Desse versículo, alguém achou alguma palavra? E fala, e vai assim, né, Lívia? Ah, tá. Eu achei. Ah, então tá. Do primeiro versículo? Isso. Então, do primeiro versículo, eu peguei turbas. Aí o que eu achei? Grande massa de gente, excesso de pessoas aglomeradas num só lugar, multidão. Quem mais achou alguma coisa do primeiro versículo? Eu achei essa palavra que ele fala, assentando-se, né? Que era a postura adotada pelos sábios hebreus, rabinos e os mestres religiosos quando sentavam para ensinar. Então, era o tipo de postura que eles adotavam quando era para fazer uma fala lá, assim, para a massa, lá para a multidão, né? Isso, vai, Jussara. Nessa palavra que a Priscila pegou, eu achei uma coisa que eu fiquei assim intrigada, porque está dizendo aqui que as pessoas, elas normalmente, no caso dessa grande massa, normalmente reunidas em movimento, mas normalmente em desordem. Será que estava tendo alguma briga, gente? Lá, alguma coisa assim, um tumulto? Entendeu? Nesse turbas, aí tá dizendo assim, normalmente em desordem. Será que estava, ou sei lá, cada um andando para um lado, era briga mesmo, essa desordem que estava aqui, né? Aí eu fiquei pensando, falei, gente, será que Jesus viu todo mundo assim nessa maluquice toda, aí subiu, foi lá, sentou, e aí a galera pá, focou nele. O magnetismo dele, né? Ô, Ju, Oi! eu também li também pessoas reunidas em coro, né, em vozes em coro. Então, eu acho que, na verdade, o tumulto é no aspecto de realmente multidão, falatório, né? Então, está todo mundo esperando, está ali, então está aquele falatório, tal, Jesus chega e vai começar, então, a se manifestar. Ou, de repente, já estavam esperando por ele, a chegada dele, estava todo mundo falando, né? Aí ele chegou e a galera acalmou. Foi o que eu achei. Só para complementar o que a Adriana falou, assentar-se no próprio Evangelho, no Novo Testamento, da tradução do Haroldo, está escrito, é a mesma coisa que ela falou,
era a postura apropriada dos sábios hebreus quando desejavam transmitir ensinamentos aos seus discípulos. Só para poder complementar. Quem mais quer falar alguma coisa do primeiro versículo? Então, esse assentar-se, eu também pesquisei e vi que era uma forma de passar também, transmitir, né, para o povo estabilidade, entendeu? Tipo assim, veracidade naquilo que ele estava falando, entendeu? É por isso que ele ficava, por isso que os sábios ficavam nessa posição, entendeu? Para transmitir os seus ensinamentos e tal, transmitindo essa estabilidade, entendeu? Aí também achei legal isso. Isso que a Lívia está falando, eu tenho observei, né, esses meus anos aí de yoga e agora nesse curso, que a maioria dos gurus, né, eles ficam sentados, né, eles não ficam em pé, eles vão ensinar, eles ficam sentadinhos, de perna cruzada, serenos, para poder passar o ensinamento. É isso. Eu também vi, não sei se cabe assim muito aqui, que assim, tipo, quando o mestre, né, ele assenta, ele promove o necessário ajuste vibracional para que ocorra uma melhor e efetiva possibilidade de atender a grande massa. Então, ele era tão pleno, com uma magnitude tão grande, então ele se assenta para ele fazer esse ajuste fino, para poder ele falar assim, meio que, não de, assim, mais próximo de nós, né, assim, no caso, né? Eu achei isso maravilhoso também. É isso mesmo, Adriana. Naquele vídeo que a Lívia botou lá no grupo ainda agora, o Haroldo fala exatamente isso, que Deus não fala, né? Deus não, Jesus não fala de igual para igual, porque senão ninguém ia entender nada. Ele assenta e ele fala de uma linguagem onde as pessoas podem aproveitar, né? Entender. Como se ele se rebaixasse, né, um pouco assim a nosso nível, para poder a gente compreender, né? Seja bem-vinda, Erivelton. Tipo, como se estivesse explicando para uma criança. Eu tenho muito isso. Quando eu vou conversar com uma criança, eu sempre abaixo e fico do nível da criança e converso. Então, acho que como engraçado, é uma palavra que a gente ia passar batido e olha quanta coisa ela transmite, né? Através da pesquisa que a gente fez. Muito bom. E boa também noite, pessoal. Desculpa, eu cheguei atrasado que eu estava numa reunião. Desculpa. Tudo bem. Nesse versículo... Oi? Dá advertência, então, para o Erivelto. Chegou atrasado. Cadê a caderneta? Tá bom, é justo, é justo. Nesse versículo, primeiro versículo também, tem a palavra que eu pesquisei, que é monte. Elevação natural da terra aplica-se geralmente a uma eminência mais ou menos saliente, menor do que a montanha e maior do que um outreiro. Estes nomes têm valor relativo, a mesma elevação é designada por ambos. Em lugares chama-se monte, em outros montanhas. Monte é a tradução do hebraico Jibá e do grego Bounos, a palavra hebraica Ar e a grega Oros. Traduzem-se por montanha. Eu também achei essa. E aí eu coloquei assim, forma estrutural de uma região que corresponde à camada dura de um anticlinal. Serra, cordilheira, montanha. Jesus subiu ao monte para orar sozinho. Porque os evangelhos têm esse hábito, né? Subir o monte. Eu não sei se é com essa mesma intenção, né? Não sei. A Jussara, de repente, saiba aí, alguém saiba aí. A Jussara ali. Eu acho que eu escuto muito falar que é o lugar alto, né? Como se fosse igual Moisés, que subiu a montanha, porque ali eles acreditavam que ia estar mais próximos de Deus. E até hoje continua esse hábito aí. Fátima, pode liberar seu microfone para falar. Você sabe liberar? Toca aí. Isso, pode falar.
Quanto ao monte, eu não vou falar de turbas porque todo mundo já falou, né? O monte, eu achei parte de uma superfície que se eleva em relação ao espaço circundante, morro ou serra. E aí eu coloquei assim, porque eu sempre coloco o que eu encontrei e o que eu entendi de acordo com o texto. Aí eu botei aqui que é um convite para nós nos elevarmos, né? Por isso que eu acho que quando os evangélicos vão para o monte orar, é uma forma deles ficarem mais próximos à divindade. Acredito que seja isso que eles pensam. Você quer falar o seu turbas ou é igualzinho? É bem pequenininho. Eu botei aqui turbas, multidão. E que quando Jesus viu essa turba, né, esse monte de gente que vocês falaram aí que estava esperando por ele ou não, era como se ele estivesse olhando para a humanidade em geral, né? E aí, quando ele vai para aquele lugar e se assenta, como vocês falaram aí, que a Lívia botou o exemplo que eu coloquei aqui de falar com a criança, é como se Jesus se acalmasse, se abaixasse para que a gente pudesse entender o que ele estava falando, igualzinho quando a gente vai explicar alguma coisa para uma criança. Esse era o meu exemplo, igual da Lívia. E eu separei também discípulos. Pode falar já? Separou o quê? Discípulos, porque eu não sei, eu fiquei muito tempo sem estudar, eu não sei se vocês já passaram por essa palavra ou não. Pode falar. Aí eu botei aqui o que eu encontrei, né? Aluno, quem recebe instruções, seguidor de um personagem principal, no caso, o mestre. E eu coloquei a minha visão, que são todos que se dispõem a ouvir o mestre. E discípulo é diferente de apóstolo, que no início eu fiquei um pouco com dúvida, mas apóstolos foram aqueles discípulos escolhidos por Jesus para o seguirem. Então, nós todos somos discípulos, agora apóstolos, só aqueles 12. Só isso. Uhum. De monte ainda, eu queria trazer à tona uma coisa que eu li e achei bem legal, que é o monte, ele é a simbologia da união com o divino, né? Então, a gente vê, por exemplo, Monte Olimpo, né, para os gregos, o Monte Fuji no Japão. Então, o monte, né, ele é o cume lá, então ele é uma referência da união com o divino. Então, é legal também esse aspecto de trazer o monte para essa... Show. Podemos passar para o segundo versículo ou alguém quer falar mais alguma coisa do primeiro? Então, o segundo abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Só isso, né? Depois é o terceiro. Bom, a boca já está escrita aqui no próprio Evangelho do Novo Testamento da tradução do Haroldo. Está escrito assim, expressão idiomática semítica, utilizada para introduzir algum discurso formal, para indicar comunicação solene ou confidencial. Alguém pesquisou alguma palavra? Então, aí eu li, né, que boca, expressão idiomática semítica. Fiquei na mesma. Aí eu pensei, meu Deus, o que é expressão idiomática semítica? Muito complexo para mim. Aí eu pesquisei o que era semítica, né? Aí eu vi, olha que bacana, é uma linguagem que vários povos usavam, tanto árabes quanto hebreus, quando queriam explicar alguma coisa ou passar algum ensinamento. E semítica é uma palavra que tem até na Gênesis, se eu não me engano, na parte de Noé. Também tem essa mesma palavra, semítica. E aparece lá. Aí eu achei interessante. Show. Alguém mais? Então vamos para o terceiro versículo. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, tem no próprio aqui Novo Testamento tem pobres, que é assim, mendicante, pedinte, pobre, oprimido. Expressa a situação de extrema penúria, vocábulo derivado do verbo mendigar, ser
Peraí. Ser ou tornar-se pobre. Em espírito está escrito assim, expressão idiomática, semítica, rica em significados. Márcia está entrando na sala. Alguém mais? Eu pesquisei bem-aventurados. Posso falar? Então, bem-aventurados eu achei assim, que usufrui de um estado de santidade e graça celestial. Bem-aventurados. Aí eu Achei a mesma coisa. É. Basicamente isso. A gente bem-aventurado sempre faz o sinônimo com felizes, né? Então, assim, tá totalmente relacionado com o que vocês estão falando. Eu pensei, assim, ok, eu entendi aí as duas, né, a questão do pobres e em espírito, mas em muitas traduções está pobres de espírito, né? Deixa eu botar aqui o vídeo. Em muitas traduções está pobre de espírito. Nesse formato em que está a palavra tem um significado com relação à questão de humilde e a gente até pode fazer uma analogia, né, ou refletir com relação ao uso dessa palavra espírito em outros contextos, até para a gente talvez tentar entender qual era a mensagem que estava sendo colocada aí, né? A gente coloca muito, eu falo, a pessoa tem espírito crítico, não é? Uma pessoa espirituosa. Então, esse contexto de falar, de como está sendo falado aí a palavra espírito, não tá relacionado ao espírito como a gente pensa no contexto alma, né? Então, é a personalidade da pessoa, tá ligado a esse contexto. E o pobre de espírito também tem um significado de pessoas sem recursos, não só o humilde como personalidade, mas também pessoas sem recursos, só como o pobre também. Foi isso que eu dei quando eu estava dando uma pesquisada, eu peguei esses pontos aí que eu achei interessante. A gente usa no dia a dia a palavra espírito, muitas das vezes para refletir essa situação da personalidade da pessoa e não o espírito como alma. Uma coisa assim que eu vi nessa parte também, aí como se fosse uma contradiçãozinha, sei lá, um oposto, né? A pessoa pobre de espírito, né? Bem-aventurados, felizes os pobres de espíritos, digamos assim, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é maravilhoso, como as pessoas falam, né? Claro que a gente tem um outro entendimento, mas falam de ouro, falam, né, o pessoal antigo, né? Mas antigamente o pessoal acreditava que o reino dos céus tinha ouro. Então você poderia ser pobre agora, mas lá na frente você ia ser rico, porque você estaria no reino dos céus. Legal isso também. Seja bem-vinda, Márcia. Oi, Márcia, boa noite. Então, eu estava pesquisando e surgiu para mim uma outra palavra que são sinônimos, né? Que é bem-aventurança, que é um pouquinho diferente, né? E eu achei bem interessante que eles aqui fala, né? É o anúncio da verdadeira felicidade. E aí falam que revelam também o caráter das pessoas que pertencem ao reino de Deus, exortando as pessoas a seguir esses exemplos. É como se fosse assim, né? Quem é isso é porque vai ter aquilo. Quem é assim porque vai ter assado, né? Eu achei isso bem interessante também. Alguém mais quer complementar? Foi. Márcia, você está no mudo. Você sabe liberar seu microfone? Clica na tela sim do seu celular. É celular?
Espera aí, deixa eu tentar te liberar aqui. Eu acho que você não consegue liberar. Conseguiu? Ela chegou a liberar e voltou. Eu acho que o rosto não consegue tirar o mudo. Agora sim. foi, Márcia. Pode falar. Agora estão me ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Então, eu li essa questão das bem-aventuranças, né? E eu fui olhar em até dicionário o sentido das palavras, e o significado de bem-aventurança é felicidade. Então, Jesus escreveu o segredo da felicidade, né? E como ele veio na Terra numa época em que ele tinha que usar os termos daquele povo, daquela época que estava ali encarnado, ele usou essa expressão idiomática, né? Pobre de espírito. Mas por que ele não utilizou só a palavra pobre? Porque se ele utilizasse só a palavra pobre, ia ser uma pobreza material. Ele não. Ele escreveu, ele falou para os discípulos, né? Pobre de espírito. E o que eu entendi lendo sobre isso, né? Que a questão da pobreza espiritual é de ser pobre de coração, de que tudo não nos pertence, né? Nada nos pertence. A gente tem que se despojar de nós mesmos para poder o de Deus entrar, para a gente conseguir receber alguma coisa. Vamos dizer, a pobre não precisa de alguma coisa. Quando a gente é pobre, a gente não precisa de bens materiais. Vou fazer uma analogia, né? Então, quando a gente é pobre de espírito, a gente precisa de bens espirituais. Então, felizes, né? Os que que são pobres de espírito ou espíritos de pobre, né? Tem algumas Bíblias que escreve espírito de pobre, outro pobre de espírito, né? Dependendo. Então, eu entendi que você está aberto para receber as dádivas que vêm de Deus, os ensinamentos. Porque quando a gente já está cheio, quando a gente já está rico de espírito, a gente não precisa de nada. Não quero saber disso aí, não. É igual, assim, como eu entendo, né? Que as pessoas evangélicas falam assim, eu me entreguei para Jesus. Hoje, eu vejo esse entreguei para Jesus justamente essa situação de pobre de espírito, que precisa, é totalmente dependente de receber esses ensinamentos. Porque quando o copo está cheio, você não consegue receber mais nada, ele extravasa. É a mesma coisa daquela pessoa que, eu sei tudo, eu não preciso disso. Então, eu entendi também, tive esse ponto de vista, né? Que o pobre de espírito é aquele que está disposto a receber os ensinamentos que vêm de algo maior, de Deus, dos céus, né? Por isso que está escrito, né? Felizes os que têm espírito de pobre, porque deles é o reino dos céus, entendeu? É porque a gente tem essa dependência de ter um aprendizado, né, de algo superior, né, com entendimento superior ao nosso. Só um comentário sobre esse bem-aventurados, assim. A gente traz essa tradução né, esse entendimento de felicidade, né, felizes. E aí eu tenho a curiosidade, aquele site, a Bíblia do Caminho, que a Ariane tinha citado algumas vezes, ele, na verdade, ele nem era um site, né? Ele era um aplicativo, um programa que você baixava no computador e depois virou o site. E ele tem algumas partes em outros idiomas. Tá? Normalmente, a parte do Livro dos Espíritos está em francês, né? E aí, em alguns casos, eu tenho a curiosidade de pesquisar como é escrito quando é algo assim que é mundial, né? Eu tento pesquisar qual é a palavra que foi usada em algum outro idioma. Normalmente eu pesquiso em inglês, tá? Para ser bem sincero. E a Bíblia em inglês, quando você procura, é blessed, que é abençoado, tá? Já não está mais falando do contexto de feliz. Então, a gente pensando, a gente está falando aqui de felicidade, né? Quando você pega uma outra tradução, já está falando de abençoado.
Tá? Então, Então, deixa eu só colocar uma coisinha para você. Essa tradução das bem-aventuranças infelizes é que vem do hebraico. Então, a gente tem que pegar o texto do bíblico do original, né? E não das traduções feitas em outras línguas. não, Entendeu? Então, eu concordo com você. Eu concordo. Não tô, que eu só estou colocando como curiosidade assim. Quando pegam algumas palavras do hebraico, pegam palavras de traduções, para cada ramificação, ela acaba pegando um outro contexto. E aí, essa questão do blessed, no caso das bem-aventuranças, ele traz uma visão mais espiritual do que uma visão material, que a gente aqui no português acaba tendo mais essa visão de felicidade como matéria, né? E no caso dessa tradução do inglês, quando você fala de abençoar, você já não pensa muito no contexto material. Tá? Só como curiosidade mesmo que eu trouxe a observação. É interessante esse ponto de vista, porque, na verdade, Erivelton, isso não significa uma coisa só. Com certeza que não, né? Sim, com Ele quis certeza. dizer existem muitas nuances em todos os ensinamentos, inclusive nessa frase, né? Então, muitos pontos de vista e muitas nuances, né? Existe aí. Assim, é o que a gente vem vendo ao longo desses anos, desses meses que a gente está estudando, que sempre tem muita coisa, né? Todas as quartas-feiras a gente já está acostumado com esse movimento, né? Cada um trazendo um que pesquisou e aí no final a gente agrega, né? E a gente vê que sempre tem muita coisa. Isso está sendo maravilhoso, porque cada um trazendo a sua contribuição enriquece muito, muito, muito. Então, só tenho a agradecer. Valeu, gente. Eu adoro as quartas-feiras, porque é um momento da gente encher o nosso copo, né? É verdade. É isso aí. Vamos agora, então, prosseguir? Ou vocês querem falar mais alguma coisa do 4? Vamos para o 5? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Faltou o 4. Faltou o 4. Faltou os aflitos, a parte dos aflitos. Faltou o 4, ó. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bom, os aflitos, tem aqui no Novo Testamento do Haroldo, está escrito assim: os que estão aflitos, que lamentam a morte de alguém, que estão de luto, enlutado. O verbo evoca toda a gama de sentimentos que um doloroso evento ou fato despertam no ser humano, especialmente aquelas emoções decorrentes da morte de alguém próximo, razão pela qual é comumente utilizado para descrever o enlutado. E os 6, só tem os 6 aqui no... E eu vi, porque tem essa palavra consolados, né? Então eu pesquisei consolador. E o consolador quer dizer assistente legal, advogado ou intercessor. No texto original desta passagem, a tradução é confortador. Porém, na epístola de João, mas isso aqui está falando de outra coisa, que eu pesquisei naquela biblioteca que a gente tem, naquele livro da biblioteca. Ao Senhor Jesus Cristo, que no Evangelho segundo João 14:16, se revela como advogado do pecador, dos pecadores, conselheiro, dando ânimo aos discípulos enquanto estava presente com eles. Agora, a mão direita do Pai intercede por nós e advoga a causa dos crentes, como fazia quando estava sobre a terra. Alguém mais quer falar sobre essa parte? No aflitos, eu achei também a pessoa angustiada, preocupada, além do enlutado, né, do Haroldo. Porque eu acho que também não é só isso, né? Não é só enlutado, também é a pessoa que tem a angústia, a preocupação, né? Pode englobar tudo isso.
Eu acho que quando eu li sobre esse felizes os aflitos, né, porque serão consolados, é muito interessante porque essa palavra aflito, que tem outras traduções que colocam os que choram, né, felizes os que choram, eu acho que é mais mostrar por que está aflito, por que a pessoa está chorando, porque perdeu, né, alguém de suma importância na vida material e isso causa uma dor muito grande. Então eu acho que essa aflição, é o sentimento, né, de aflito, né, de perder um ente querido, né, uma pessoa muito amada, muito. Eu acho que é desse sentimento, né, porque serão consolados. E, Eu desculpa, fala, Léo. eu voltar aqui, eu tentei falar, não consegui. Mas isso vai se repetir em todos, de bem-aventurados, que Jesus não foi o primeiro a dizer. Eu estou lendo aqui o comentário judaico, né, de David Stern, ele diz lá em Salmos, e disso também, bem-aventurados ou abençoado, feliz, afortunados, o povo cujo Deus é Adonai. Então, isso já vem de uma cultura, né, que eles já diziam. E quão abençoados ou bem-aventurados vem da palavra grega makarios, que corresponde à hebraica asher, que significa abençoados. É só isso para acrescentar, que está muito bom vocês aí. Só estou aprendendo com vocês. Uma observação só. Quando falou de aflitos, que são os enlutados, aí eu me lembrei que, às vezes, as pessoas, né, vamos supor, os protestantes, eles falam que o Espírito Santo te console, né, como se fosse um consolo que vem do alto para esses momentos. Normalmente são só nesses momentos que eu escuto falar, né? Quando você perde algum ente querido, falar assim, que o Espírito Santo lhe console, que Deus lhe console, alguma coisa assim mais voltada para quando tem essa coisa da morte mesmo. Alguém mais quer falar do item 4, do versículo 4? Então vamos para o 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí, nessa parte dos mansos, no Novo Testamento, está escrito assim: manso, brando, pacífico, gentil, dócil, resignado. Nessa parte, eu pesquisei herdarão. Aí, essa palavra herdarão tem naquele dicionário herdeiro. Aí está escrito assim: segundo a lei mosaica, os bens de um casal, por falecimento dos pais, dividiam-se pelos filhos, recebendo o mais velho o dobro do que recebia cada um dos mais moços. Quando não havia filhos machos, que coisa mais histórica, os bens pertenciam às filhas, as quais não poderiam casar com varões fora da sua tribo e família. Se por circunstâncias especiais aconteciam que um varão de outra família tribal casasse com a única herdeira, os filhos de tal consórcio tomavam o nome do avô materno. A minha gata quer dar o testemunho dela também. Você já acabou, Su? Acabei, pode falar. Eu pesquisei, né, a questão de herdar a Terra. E o que eu achei que a Terra é o planeta. O planeta Terra não se trata de um pedaço de terra geograficamente. Jesus quer nos mostrar em que chegará um momento que na Terra somente reencarnarão espíritos que vibrem na faixa do amor, da caridade. Eu queria citar aqui, nesse comentário judaico, que quando Jesus pronunciou isso, os mansos herdarão a terra, ele estava citando Salmo 37:11, que diz referente sobre isso, que os mansos herdarão a terra, entendeu? Os mansos herdarão a terra
a deleitar-se-ão em abundância de paz. Gente, eu sempre falo dessa questão dos mansos, né? A Priscila está acostumada a ouvir a Suzana também, acho que a Lívia também. Porque às vezes as pessoas acham que ser manso é ser apático. Não tem nada a ver. Porque às vezes nós espíritas queremos fazer uma cara de manso, que não existe, não é por isso, entendeu? Então, a mansuetude é outra coisa, né? Você não querer brigar, você não querer guerra, é isso, é mais ou menos nesse contexto aí. Mas às vezes as pessoas trazem para esse lado e fica, né, no mantra lá, né? No, sou espírita, não, mas por dentro ali tem uma coisa que não está combinando. Você tem que ser você, né? Não é porque uma pessoa... Eu, por exemplo, eu sou espiritada, todo mundo sabe e me conhece, né? Que eu tenho o meu jeito já de falar. E, no entanto, eu não gosto... Eu já gostei de briga, tá? Já fui desse tipo aí também, que não tinha nada de ser mansa, não. Mas hoje em dia, eu posso te falar que vai passar, muita coisa passa. Antigamente era a sintonia fina. Agora não mais. Agora eu deixo passar, não deixa, vai na fé de Jesus, vai. Né, Né? Então é isso, porque às vezes a testemunho. pessoa pega a ser manso, aquela coisa de ser apagado, na verdade, né? Então é isso. Fala, tio Erivelto. Tô sentindo que você quer falar. Não, eu desabilitei sem querer, mas é o que você falou, assim, o manso é o cara sossegado, ele é tranquilo, mas não quer dizer que ele é apático, que ele é apagado, que ele não vai discordar de alguma coisa, ou que ele vai aceitar tudo pacificamente. Ele não é de guerra, mas não vai arrumar confusão em todos os momentos. Mas não é para aceitar tudo. Jesus mesmo não era assim, pô. Tá? A gente vai passar lá naquela passagem lá do templo, lá que ele expulsa. Não era. Não, o cara calmo lá, tranquilão, aceita tudo. Nada disso. Quem faz o NEP não quer guerra com ninguém. Não tem a letra da música? Quem está no NEP não quer guerra com ninguém. Primeiro a Fátima, depois a Lívia. Fátima, libera seu áudio. Tá para ouvir? Então, eu acho que o manso é aquela pessoa que sabe se colocar, porque ele não explode. Isso não quer dizer que ele vai ficar calado, que ele vai aceitar tudo, mas ele já evoluiu a um ponto que ele consegue se colocar sem ofender, sem criar mais perturbação, que é o que acontece com o contrário, né? Quando a gente está irritado, geralmente a gente fala sem pensar e acaba criando situações bem piores do que já está. E o manso não. Ele para, dá aquela respirada, igual a Sara falou, pensa se vale a pena não falar, e quando fala sabendo o que está falando. Ele sabe se colocar sem criar situações aflitivas, né? De conflito. Ele sabe acabar com o conflito porque ele sabe o que ele vai falar. E quando você tem a moral ao seu lado, aquela pessoa que chega dentro de uma confusão e chama atenção de forma correta, todo mundo se cala. Eu acho que o manso é esse, é aquela pessoa que sabe se colocar e apaziguar tudo, né? Trazer as pessoas ao esclarecimento. O manso é sábio. Vai, Lívia. Não, aquela hora eu fiz o símbolo do paz e amor. Aí você não viu. Mas, já que eu tô aqui, vou falar. Não, o que me chamou mais a atenção dessa palavra manso foi gentil. Foi o que me chamou. Eu acho que tem na tradução do Haroldo, né? A palavra gentil. Eu acho que me chamou a atenção, porque a pessoa gentil, ela foi o que a Fátima falou, ela dá a sua opinião, ela fala o que tem que falar, só que ela fala de um jeito diferente, entendeu? Ela não fala em guerra, sabe? De gritando, fazendo confusão. Não, ela manda o recado dela, mas daquela forma assim, foi o que eu falei, gentil, tranquila.
entendeu? Mas não fica omissa, né? Então, é isso. Márcia, se você quiser falar, aí você libera seu áudio para você falar, tá bom? Quem mais quer falar? Alexandre quer falar? Não? Pode ler, então, o 7. Não, é o 6 agora. Vou ler o versículo 6, então, tá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bom, nesse 8 aqui, que é o os, está escrito assim: os que têm fome e os que têm sede. Só isso. Acho que eu pesquisei aqui justiça. Na verdade, eu pesquisei justo naquele dicionário. Mas está escrito só sobrenome, tipo assim, sobrenome de José, o nome dado a um piedoso residente, sobrenome de um judeu chamado Jesus. Não está escrito de... Não gostei dessa explicação, não. Alguém quer complementar? Não. Assim, que quando nós, com as nossas... A gente é tão assim, tipo, limitado que quando a gente pensa em sede de justiça, a gente pensa naquela coisa de guerra, né? Aquela máxima, né? Enfim. E aí eu acho que essa sede de justiça não tem nada a ver com essa parte material que isso tipo, nos remete. Entendeu? Porque quando a gente vê, né, alguém tem sede de justiça, ela fica cega. A gente deturpou um pouco, né? Oi? Isso que você está falando, a gente deturpou um pouco o significado do sede de justiça. Exatamente. Né? Eu tenho a necessidade de justiça, eu busco por justiça, mas não é num contexto de raiva, de vingança. Assim, não sei nem se isso é mundial, mas pelo menos no Brasil, quando você fala de sede de justiça, é porque eu estou com raiva de algo que me incomodou, algo que me afetou muito. A gente fala muito a gente vê muito em reportagem, né, que alguém ou que perdeu alguma coisa e quer estar com sede de justiça, enfim. Exatamente. Então, nesse contexto, eu quero me vingar, eu quero a revanche daquilo ali. E não é muito isso. Então, eu tenho necessidade, sede é necessidade. Isso. A gente fica quase que lá no estado do assim, de assim, uma raiva tão grande, a gente fica cego, né? É quase lá que uma cólera, né? De tanta raiva. E não é esse eu tenho certeza que não foi isso que Jesus assim, tipo, quis falar, né? A gente que deturpou isso, porque a gente é muito limitado, a gente é muito material, né? E assim, tudo bem que a gente interpreta as palavras, né? Mas o contexto é fome e sede de justiça. Então, assim, ele está jogando uma necessidade física que eu conheço, que eu sei o que é, para me explicar um contexto muito maior que é o que está dentro da explicação das bem-aventuranças. Então, como foi falado no início, eu peguei o finalzinho, vocês falando, eu cheguei atrasado, eu vou pagar a prenda aí. Ele coloca num nível de simplicidade para que todos consigam entender. Então, ele fala na linguagem de cada um. Então, fome e sede, eu sei o que é, de justiça, e eu vou ser saciado com relação à justiça. A gente precisa acabar tendo que olhar a frase como um todo, né? Para dar um significado real aí. Ele usa muito essa metáfora, né? O tempo todo Jesus faz isso. Eu tô com um comentário aqui do Bacon, acho que é Bacon mesmo, e fala sobre isso.
ele faz uma comparação que os primeiros sinais de vida de um bebê normal é a fome, né? E assim sendo aquele que verdadeiramente nasceu de novo sentirá fome e sede de justiça. E que ele diz que frequentemente as escrituras traz esse significado que é a salvação. E traz essa promessa que eles serão fartos. E esse verbo também, né, que traz da satisfação, ele encaixa muito bem, né? E no final ele fala que a plenitude é a resposta de Deus para o vazio do coração do homem, né? A gente só se satisfaz também em Deus, né? A gente pode conquistar tudo materialmente, pessoalmente, mas sempre vai ficar aquele vazio que só Deus consegue preencher. Alguém mais quer complementar? Ju, você estava querendo falar? Não, deixa a Márcia falar, tá destravada. Pode falar, Márcia. Quer falar, Márcia? Não, eu só queria colocar aqui, a gente muitas vezes entende justiça e confunde com vingança, né? Na verdade, a gente não quer justiça, a gente quer vingança. E a justiça é muito diferente da vingança. E em relação ao que tem fome e sede, eu acho que não são da comida e da bebida, né? Porque isso já é nato. Justamente como o Léo falou, a gente já nasce, né, com fome e sede. Mas em relação à justiça, os que têm, porque tem gente que não tem essa fome e nem essa sede. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Então, será, assim, pensando nesse contexto que todo mundo falou, seriam aqueles que querem ser justos, talvez? Será que a gente poderia pensar nisso? Que buscam pela justiça, buscam por esse estado justo, por esse equilíbrio. Né? Esse fome e sede aí, ele está buscando por essa justiça, por suprir essa necessidade, não física, no caso. Sim. Eu tinha pensado mais ou menos nisso. Eu falei assim, de repente essa sede, essa fome é que as coisas sejam justas, tanto para si quanto para o outro, talvez. Podemos pensar assim também, né? Ou não? Acho que é pelo que o Erivelto tinha falado, porque ele tentou trazer as palavras que a gente conhecia para a gente poder entender, né? Trazer a sensação, né? Nós somos muitos de sensação, da necessidade física. Então, para você conseguir, muitas das vezes, entender um contexto, se traduzem para você com algo que você está acostumado, com relação à dor, à sede, à fome, a sono, né, as nossas necessidades básicas, você com certeza vai conseguir ter uma interpretação muito, muito melhor do que está sendo explicado. Então, assim, ele era mestre com as palavras, né? Ele era o mestre. Então, ele conseguia trazer isso para que qualquer um naquele sermão saísse de lá com esse entendimento. E quem não sabe o que é fome, principalmente para o pessoal, para a condição daquelas pessoas que estavam lá, quem não sabe o que é sede? Então era fácil ele explicar. Tá com sede, a Ju. Vamos então continuar. Eu coloquei no bate-papo aí, no chat, sobre misericórdia, que é o próximo versículo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia. E como eu não achei misericórdia lá no dicionário, aí eu pesquisei esse texto aí de Emmanuel que fala sobre misericórdia. Mas como ele é muito grande, eu botei no chat, mas qualquer coisa a gente lê depois. Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Lívia. Eu achei sentimento de solidariedade com o próximo.
Acho que, sei lá, tem mais a ver, né? Me remeteu também à caridade. Eu pesquisei também. Misericórdia. Eu pesquisei também. Eu pesquisei o seguinte, o sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia ou que caiu em desgraça, compaixão, piedade. A misericórdia tem duas referências aqui, né? Quem sofre uma tragédia ou que caiu em desgraça. Eu acredito que essa desgraça seja uma desgraça moral, né? Então, você tem que ter misericórdia. Por exemplo, uma pessoa que comete um homicídio, ela caiu em desgraça, né? Numa tragédia e numa desgraça moral. Então, o sentimento que a gente tem que ter é de misericórdia, né? Assim, colocando para mais perto da gente, né? Foi isso que eu entendi. Alguém mais quer complementar? Não? Vamos seguir, então. Érica, você está muito quietinha. Estou sentindo um pouco por isso, tá? Eu estou quietinha aqui. Tá ela bom. é assim, gente, ela vai compilando tudo, no final ela joga. Não, eu estou com dor mesmo, aí eu estou quietinha aqui, mas estou acompanhando e é maravilhoso. Tá bom. Obrigada. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos, aqui no Evangelho, está escrito assim: limpo, purificado, do verbo limpar, lavar, purificar. Alguém achou alguma palavra que queira comentar desse versículo? Não, então vamos seguir, então. Versículo 9. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Alguém quer comentar? Vai, Ju. Pacíficos, né? Não é passivo, não, né? Pacíficos, né? Porque às vezes as pessoas confundem isso aí também. Vai, Erivelto. Pacífico é aquele que ama a paz, né? Que busca a paz o tempo todo. Mas não quer dizer que é o manso, que é o paradão lá que a Jussara estava comentando. Isso aí. Boa. Eu quero comentar só o item 8, que ninguém comentou, né? Que o bem-aventurados, aqui para mim está assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E logo em seguida vem os chamados filhos de Deus, né? Eu estou falando isso porque me chamou a atenção, porque como não foi lido, eu li aqui rapidamente, mas eu queria só chamar a atenção a esse parágrafo, o versículo 8, que corresponde, né, ao versículo 9, e que a gente não comentou, né? Eu também não me liguei. Depois é que eu vi a grandiosidade, assim, o chamamento desse versículo 8. Porque verão a Deus, já estão naquela condução que tudo está pleno e está vendo a obra, está vendo Deus, está vendo o irmão, né? Isso me chamou a atenção. Só queria falar sobre isso, tá bom? Alguém mais quer complementar? Vou continuar, então. Hein? Agora Tá. que a Érica comentou, eu também parei para... Não tinha percebido, sabe, quando você lê, porque no 8 ele fala, porque eles verão a Deus. E no 9 ele fala, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, não sei se estou falando, acho que eu não estou falando besteira, mas me transmitiu a ideia de que, assim, ó, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Tipo, limpo de coração. Me passou, assim, purificado, neutro. Mas agora, quem é pacificador, ou seja, quem atua de fato, como o Erivelto falou, na busca da paz e tal, aí serão chamados filhos de Deus. Parece que é um degrauzinho a mais.
Vocês entenderam a mesma coisa que eu entendi? Eu não sei porquê, mas me remeteu a isso, sabe? Parece que você sendo limpo de coração, você chega em um degrau e você sendo pacificador, você chega em outro degrau. Dá uma impressão de que sou só eu, né? Então, assim, se eu busco ser puro de coração, é uma ação só minha. Quando eu começo a tentar buscar com que os outros se envolvam nessa paz, é como se eu botasse isso para fora, né? E aí, talvez eu ganhasse esse degrau que você está colocando. Uma progressão. É uma análise interessante, sim. Se a gente olhar nas bem-aventuranças, sempre que cita a questão de reino dos céus, reino de Deus, filho de Deus, está sempre ligado a esse contexto mais de harmonia, né? De uma sintonia mais elevada, de uma busca da paz, uma elevação espiritual. E eu queria também comentar, porque dentro do segmento doutrinário cristão, né, protestante, muitas das vezes falam, né, fulano tem o criatura de Deus e tem o filho de Deus. Também ainda tem essa questão, né, que a gente, muitas das vezes, como é que é isso, né? Criatura somos todos nós, mas filho de Deus é aquele que segue os mandamentos, e aí tem todo um pensar nesse sentido. E eu lembro também da condução do Cristo, né? Jesus é o quê? Médium de Deus, né? Vamos dizer, pensamento com pensamento, está lá ligadinho, né? Então, acho que isso também corresponde a esse versículo que chama, nos convida, né? A ser um tarefeiro, um filho, né? É isso também. Hein, gente? O que a Erika está falando aí, que serão chamados filhos de Deus, muitas vezes acrescentando ainda chamados pelo nome, né? Chamados pelo nome, não tem uma coisa assim que quando chama pelo nome tem mais aquela intimidade com Deus, vamos dizer assim. Tem essa parte aí também que eu tô, não é, Érica? Você que sabe aí dessas coisas, que tem um nome escrito no livro e tudo mais, não tem uma situação assim, gente? Da vida, né? Dizem, né, que tem lá. Tanto é que a gente, no trabalho que a gente faz dentro da doutrina espírita, a gente não fala, tem a carteirinha no plano espiritual, o médium, o tarefeiro, está lá, com o nome no Fé, Esperança e Caridade. Então, vamos continuar, né? Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí eu achei um texto aqui de perseguido, ele é pequenininho, vou jogar aqui no chat. Perseguir, o próprio Chico que escreveu. É engraçado que está escrito assim, o próprio, encarnado, porque normalmente o Chico é médium, né? E ele escreve, outras pessoas escrevem por ele, aí o texto é o próprio, encarnado, é do Chico. Perseguição. Quem é perseguido, muitas vezes, ainda consegue ir adiante, principalmente se estiver sendo perseguido de maneira injusta. Mas quem persegue não sai do lugar. Lindo. Quem mais quer falar? Ariane, só que nessa passagem aí, eu não sei se você observou. Oi. É porque essa Ariane não é a Ariane, não. É a sósia, é a sósia. Ah, é? Eu estou no computador usando a senha dela. Ah, tá. Então, mas é porque parece para mim Ariane, né? Então, o que acontece? Assim, felizes os perseguidos por causa da justiça. A justiça de quem? De Deus, no caso, né? Porque aqui a gente está falando tudo de Deus. Então, felizes os perseguidos por causa da justiça. Que justiça? A justiça de Deus. Porque deles é o reino dos céus. Eu acredito que isso aqui tem um fundo, uma nuance em relação a gente pagar a nossa conta. A gente está pagando a nossa conta.
Porque quando a gente reencarna para evolução espiritual, né? Então, nós temos as nossas provações e as nossas expiações. E tem coisas que a gente paga de vida passada, um pouquinho, né? Que ele dá, ó, você paga esse aqui e segue adiante. Então, eu acredito que quando a pessoa consegue pagar essa conta, né, dentro daquela encarnação, que é considerado assim, porque deles é o reino dos céus. Eu entendi disso, porque o perseguidos não está sozinho, está por causa da justiça. Justiça de quê? De Deus, e Deus é justo. Então, se está perseguindo, é porque a gente está pagando uma conta. Então, se a gente está pagando uma conta do passado, então, e a gente conseguir, é um mérito, a gente conseguiu, entendeu? Eu entendi dessa forma. Tipo lei de causa e efeito? Exatamente. Porque ele não podia falar dessa forma naquela época. Se hoje a gente tem dificuldade para entender, imagina naquela época que a gente estava encarnado naquela época. O entendimento era muito menor, né? Então, ele falava através do verbo da época, do dialeto da época, do costume, né? E com certeza isso aqui deve ter muitas outras interpretações, não só essa. Mas, como eu estou na doutrina espírita, eu puxo a sardinha para o meu lado, né? Eu entendi. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Deus não ia permitir que fosse perseguido pela justiça divina quem não deve nada. Não é verdade? Ele é bom, ele é justo, ele é sabedoria suprema. Então, acredito que ele deixe essa, no caso, né, esses perseguidos, no caso, por causa da justiça, porque a gente tem que pagar alguma coisa que a gente fez lá no passado. E se a gente conseguir pagar, é um brinde, né? O reino dos céus. Entendeu? A gente conseguir cumprir a nossa missão certinha. Entendeu? Errando menos, aí vai, né, as outras nuances, errando menos, né, buscando seguir Jesus, essas coisas. Entendeu? Não sei se falei muita besteira. Não, tá ótimo. Tá contribuindo muito bem. Fátima, você está muito quietinha. Alguém mais quer falar desse item, desse versículo? A Fátima, ela quer falar. Quer falar? Destravar. Pode destravar, amiga. Ainda estou me acostumando. Assim, eu não sei se eu viajei também muito na maionese, mas ouvindo vocês falarem, eu lembrei muito das reuniões que a gente fazia mediúnica, onde tinham aqueles espíritos que perseguiam os encarnados e faziam eles passar por várias aflições, além das que já estavam planejadas para eles passarem aqui. E sempre na prece que a gente fazia, e que também tem lá no Evangelho, não me lembro ao certo qual é a prece, é dito isso, que tudo aquilo que ele está fazendo com aquele irmão, depois vai virar crédito para o irmão. Ou seja, como se ele fosse bem-aventurado por estar sendo perseguido, né? Essa justiça, ela é feita. Ele reencarnou para pagar os débitos dele, né? Para resolver as questões, mas tem aquele que ficou lá do outro lado e está ali perseguindo ele, querendo fazer a caminhada dele ser bem mais difícil. E aí, todas as vezes, a explicação era essa, que ele não deveria fazer isso porque ele estava prejudicando a ele mesmo. E que toda aquela aflição que ele estava causando àquele irmão, depois ia se somar, né, como se fosse créditos para esse que estava sendo perseguido. Então, eu acho que é isso aí, a justiça é essa. Não sei se eu viajei muito, não sei se eu consegui me fazer entender. Tá ótimo, Fátima. Vou continuar, então. Agora é o 11, versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Bom, esse mentindo está entre parênteses, porque está escrito aqui
que alguns especialistas críticos não têm certeza se essa palavra deve ser incluída ou omitida do texto, tendo em vista a divergente encontrada nos manuscritos, razão pela qual optaram por manter entre parênteses. Aí tem também dizendo sobre mal. Mal está dizendo aqui mal, malvado, maligno, perverso, criminoso, sobrecarregado, cheio de sofrimento. Essas palavras assim. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então, Ariane. Ariane. Hoje eu sou a Ariane, gente. Então, Ariane 2, eu acho que essa coisa da mentira aí é calúnia. Eu acho que esse é o sinônimo, né? Em relação à mentira. É calúnia. Entendeu? Acho que é isso. Para mim, essa parte final que ele fala aqui, porque contra vós, por minha causa, isso que eu fiquei pensando assim muito nisso. É como se fosse aquela parte lá dos falsos profetas, né? Quando você usa o nome de Deus para perseguir, para injuriar, né? Então eu fiquei pensando nisso. Eu também não sei se eu viajei muito nisso, mas não, acho que você se confundiu. É o contrário. Porque aqui, ó, felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem por minha causa e disserem todo tipo de calúnia contra vós. É o contrário. Você sendo uma trabalhadora do Cristo exemplar, não roubando, não enganando ninguém, não furtando, cumprindo o seu papel moral dentro da sociedade, e as pessoas falarem, te caluniarem, falarem que você está fazendo coisas que você não está fazendo. E você está trabalhando em favor do Cristo. Eu entendi isso. Até porque, quando a gente faz alguma coisa para o bem, sempre tem um ou outro, né, que fala, ih, vai lá, já quer se aparecer. E a outra lá, ih, deve estar roubando. Né? Não, eu estou falando nesse sentido, mas se você for uma pessoa correta, né, não tirar nada do que vem da caridade para proveito próprio, tudo isso, fazer tudo certinho. E ainda vai ter um grupo de pessoas que vão caluniar você. Mas aí Jesus fala, felizes você será, porque você está fazendo tudo certo. Eu entendi isso. Não sei se eu viajei também na maionese. Quem quer falar agora? Sabe o que eu pensei em relação Sabe o que eu pensei em relação a esse trecho? Eu não sei porquê, eu lembrei dos mártires, né? Eu pensei nos mártires, sabe? Que defendem a todo momento a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e mesmo assim são perseguidos e caluniados e... Entendeu o que eu quero dizer? Eu não sei por que eu pensei nisso. Bem-aventurados... Acho que é mais por causa dessa palavra injúria aí, né? Ele é meio que agredido, ele é injuriado, né? Injuriado e perseguido, né? Aí me levou a pensar isso. Mas também não sei se eu tô viajando. A Érica quer falar ali. Inclusive, Lívia, eu também estava pensando justamente sobre isso. A Adriana comentou alguma coisa nesse sentido que me remeteu à ideia de Elias, depois João Batista, para esse fechamento depois no versículo 12. Queria ressaltar isso também, me chamou muita atenção. Isso mesmo, Érica. Pensei a mesma coisa que você, então. Eu lembrei, foi daquele, eu não sei se foi há 2000 anos ou 50 anos depois, que a mãe, a esposa do senador e a filha, não, a filha ela continua viva, fica cega. A esposa do senador, que ela começa a seguir, né, alguns grupos que pregavam os mandamentos de Jesus, e aí ela acaba por ter trocado de roupa, alguma coisa assim. Eu já não lembro a história toda, eu já li esse livro
tem muitos anos. E aí ela acaba indo para os leões, alguma coisa nessa linha, assim. Lívia. Então é a Lívia que está aqui com a gente. Não, o nome dela é Lívia. A Lívia, isso. Lívia. Isso aí. E aí, assim, é nessa linha, né? Ela estava ali o tempo todo tentando trabalhar, tentando se melhorar, por mais condições que ela tinha, ela era esposa de um senador. Ela trocava por uma roupa com a escrava para poder frequentar aquele culto sem ser percebida e acaba indo para a galeria lá dos Leões. Foi quando eu li esse trecho aqui agora com vocês novamente, me remeteu a essa cena. Gente, mas é isso mesmo, tá mais para esse lado assim, porque a injúria tem alguma coisa que vem de fora, né? A palavra que causa dano material, digamos assim, né? Injúrias, não é isso? Que causa dano. Eu estava vendo isso aqui, eu pesquisei essa palavra, aí casou com o que vocês falaram. Não, eu entendi no dicionário. A pessoa fala assim, eu estou injuriado, estou aborrecido, mas não tem muito a ver se você for procurar o sentido. Tem também o sentido de sentido verbal, né? Injúria verbal, fatos, insultar, desonrar, tem a ver com isso também. Mas tem também, se você procurar a palavra, o significado, a etimologia da palavra, aí está ligado à questão física mesmo. Tá? De você sofrer, tipo, te machucarem, né? Te agredirem. Eu lembro, sabe por quê? Porque quando eu fui fazer fertilização, eu lembro que eu fiz a primeira vez, não deu certo. E na segunda vez, a médica falou, a gente vai precisar fazer uma injúria. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E era realmente isso, tinha que causar um machucadinho lá dentro do útero para poder o embrião, né, ficar preso ali. Aí depois eu falei, gente, injúria também é isso. Eu coloquei aí no chat, Priscila, muito engraçado. Eu coloquei aí no chat um texto de Chico que fala sobre injúria. Assim, resumindo, é uma historinha de dois amigos que fica pensando a vida inteira, vai chegar um momento que ele vai me pedir perdão porque ele está cometendo injúria comigo, e esse momento vai chegar e ele sonha com esse momento, ele já tem na cabeça tudo que ele vai falar para a pessoa, sabe? Aí eles ficam velhinhos, os dois amigos, de cabelo branco. Aí conta a história aí, eu botei aí no bate-papo a história grande. Aí, no final, ele não tem, eu não tive vontade nenhuma de reagir, porque o cara vai lá pedir desculpas, falar que estava errado, sabe? Falar que estava errado. E aí ele vai e fala, poxa, ele falando com o Chico vai e escreve essa história, né? Eu não tive vontade nenhuma de reagir. Feliz daquele que na hora de dar o troco perde a vontade. Achei bonito esse texto aqui. Por isso que eu coloquei aqui no bate-papo para vocês poderem ver. Vamos continuar? Vamos. Então, ela já está no último. No versículo 12. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Bom, aqui tem alegrai-vos, deixa eu ver se é alguma coisa. Alegrar-se. O seminário de Erivelto, que o Erivelto falou que dá um seminário. Eu não falei que dá um seminário, porque assim, no meu aqui... Falou. Não. Falei que só isso já dava para ficar falando um tempão. Porque assim... Aí, Priscila, Erivelto, quando o Fé voltar a funcionar, já bota ele aí, na escala. Não. Meu amor, ele já tem carteirinha. Falar nisso, amanhã é o Alexandre. É que eu coloquei que, assim, você vem falando de todas as situações, né, as quais você precisa exercitar para ter essa bem-aventurança,
E aí, no final, ele coloca na Bíblia do Caminho, eles usam o termo folgai e exultai. Folgai e exultai, porque o vosso galardão é grande nos céus. Então, ele fala, depois disso tudo, assim, fica feliz, tira esse dia de folga, se alegra com isso, né? Se divirta com isso tudo, porque depois que você conseguir passar por todas essas etapas, você vai ganhar um prêmio maior. E aí a gente só tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão da tradução do prêmio, né? A gente vê muito em algumas religiões a gente sempre pensar em ganhar algo, né? Eu estou fazendo para eu ganhar algo, mas esse ganhar é num contexto espiritual, num contexto de elevação. Então a gente tem que refletir com relação a isso, e até quando a gente vê outras religiões tratando esse tema do presente, né? Eu estou fazendo porque Deus vai me dar, porque eu vou ser premiado. A gente tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. Mas eu achei, principalmente pegando, porque eu uso muito, assim, eu dificilmente vocês vão me ver com um livro na mão. Normalmente eu estou com um computador, alguma coisa nessa linha. Se vocês olharem aqui, tem umas 20 abas abertas aqui no meu computador. E eu uso muito a Bíblia do Caminho. Então, folgai e exultai. Só essas palavrinhas que não são comuns no nosso dia a dia, né? Já desperta para pesquisar o que é isso. E aí ele continua, né? Porque o vosso galardão é grande nos céus. Então, por isso que eu coloquei. Falei, só esse pedacinho aqui já dá para a gente ficar viajando na maionese um tempão aqui. Verdade, Erivelto. Eu achei aqui também esse assim muito bacana, porque é como se fosse quase que uma frase para te motivar, né? Porque você lê tudo isso, a gente vê que é tão difícil, né? É tudo tão distante, mas aí agora tipo nesse 12 fala, olha só, você tem que ser muito feliz, super alegre, porque isso é possível, né? Então, é quase que fosse assim, olha, você vai lá porque você consegue, né? Eu achei bem legal essa frase. E a gente, assim, tudo bem que a gente pega isso muito relacionado a alguém contando uma história. Eu citei agora há pouco, há 2000 anos, né, 50 anos depois, Ave Cristo, mas sempre que se narra os cristãos, aqueles que exercitam mesmo, você não vê eles num contexto triste, por mais que o bicho esteja pegando de tudo quanto é lado. Então, assim, é um nível de sintonia que se alcança que o dia a dia é muito pequeno. E o tempo todo, nas bem-aventuranças, está se falando do reino dos céus, né? Dessa parte espiritual que a gente busca. A gente pensar na vida eterna. A gente é muito limitado. Assim. Claro, a gente está nesse momento nosso aqui, encaixotado aqui nessa encarnação. É difícil a gente conseguir abstrair. Mas, o que é uma encarnação numa eternidade? E aí você vê as bem-aventuranças, você vê que é algo que, você tem que pensar isso num contexto eterno, né? Esse que é o ponto que é difícil para a gente. Bastante difícil. Mas está aí, faz e você vai se sentir feliz. E a gente consegue perceber isso quando a gente tem alguma atitude que é aquela felicidade espiritual, né? Não é aquela felicidade de um bem adquirido. É algo que está dentro da gente e a gente às vezes não consegue nem explicar. É mais ou menos nessa linha que parece que é bem-aventurança o tempo todo quer trazer para a gente. Falei um montão, viu, Gessara? Eu falei um montão. Muito bem. Suzana, Ariane 2. Tira o nome dele, então. Já se redimiu, já. Não precisa pagar mais prenda não, valeu. Viu? E aí, gente? Alguém mais tem alguma coisa para complementar? Fátima, Lívia? Meninas, meninos? Eu só queria fazer um comentário, assim,
a gente vai falar das bem-aventuranças ainda mais 3 semanas, não é isso? Tem o contexto espírita, a próxima, depois, não, são só mais 2, né? Só mais 2, isso. Semana que vem, e o quem... Na outra semana quem, são onde... as perguntas do NEP. Isso. Tá. É que assim, as bem-aventuranças, talvez já tenham até falado sobre isso, com certeza vocês já devem ter lido sobre isso. Sempre que se fala das bem-aventuranças, sempre que eu vejo alguma coisa, eu sempre lembro de Gandhi, não é? Quando perguntaram para ele sobre as bem-aventuranças, e aí ele fala que, tipo, pode jogar, se a gente perder tudo com relação a esse contexto espiritual, e você ficar só com as bem-aventuranças, a mensagem está ali. Então, assim, meio que eu vou falar receita de bolo porque eu não tenho mais vocabulário aqui, mas é como se fosse uma receita para você alcançar essa felicidade. Então, o mestre deixou essa receita para a gente. É algo que a gente deveria tentar ler e reler, e cada dia a gente vai conseguir extrair uma percepção diferente dela. É muito legal. Isso aí é quase lá que uma cola de prova, né? A gente tem provas. Isso aí é uma cola. Se a gente lá pudesse ler e aprender, a gente ia, ó, é sempre 10, né? A gente sempre então, mas 10. Isso, se você pegar assim, você passou por aquele dia punk, tá? Aí você de noite, você não está nem com disposição para fazer uma oração, tá? Minha sintonia não está boa. Você vai e lê as bem-aventuranças. Aí de manhã, no outro dia, você lê ela de novo. E aí, só isso já te dá um clique de reflexão novamente. Tá bom, já falei muito. Tchau. Vamos fazer a nossa prece final. Alguém quer falar alguma coisa? Quem quer fazer a prece hoje? Vou escolher, hein? O Alexandre, que já está até rindo, está até esperando. É mesmo, é o Alexandre mesmo. Vai, Alexandre. Tá bom, eu estava aqui quietinho, escondidinho. Vamos orar, pessoal. Jesus, mestre, irmão e amigo, bons amigos espirituais, agradecemos profundamente pela oportunidade de estudar suas palavras, teus ensinamentos. Que possamos, Senhor, nessas gotinhas homeopáticas desses estudos, desenvolver toda a caridade que precisamos, desenvolver todas as nossas competências para buscarmos a nossa evolução individual e coletiva. Agradecemos a todos os espíritos que, independentemente do nosso conhecimento, compactuam com este grupo e nos ajudam no aprendizado, insuflando-nos conhecimento e inspiração. Obrigado pelo grupo, obrigado pelo tempo, obrigado pelo ensinamento e pelo teu amor sempre. Que assim seja. Que lindo! Vamos tirar nossa foto. Fátima, eu vou dar um print na tela, tá? Congela aí. 1, 2, 3 e... sorrindo! Pode se mexer. Um beijo. Gente, um beijo. Gente, boa noite. Boa noite, pessoal. Bom demais Fiquem com estar Deus. com vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Fiquem com Deus. Muita saudade, muita saudade.